os dias vemos os mercados a subir e a descer. Às vezes, vemos até inclusive subidas íngremes seguidas de descidas drásticas. Ultimamente, se olharmos para o gráfico de muitas ações, parece que estamos a seguir o percurso do 28, o famoso Elétrico Lisboa. Cima, baixo. Mas isso não acontece porque há um chefe qualquer das bolsas que acorda de manhã e carrega no Random Shuffle a ver o que é que vai acontecer hoje, se os mercados vão subir ou vão cair. Estilo Spotify. E como é que eu sei isto? Eu nem sequer uso Spotify. Anyway, claro que os que andam nisto há mais tempo vão dizer, e com razão, de que isto é a lei da oferta e da procura. Faz todo o sentido. Mas e o que é que impacta essa oferta e essa procura? Os analistas, estrategistas e investidores comuns andam de olho em vários indicadores, nomeadamente indicadores macro, que têm um calendário bem específico. Por isso, hoje, e sem mais demora, eu vou-vos falar do calendário económico dos Estados Unidos. Em primeiro lugar, temos o desemprego, ou Non-Farm Payrolls, que indica-nos o número de trabalhadores que temos, excluindo os trabalhadores agrícolas e trabalhadores das organizações sem fins lucrativos. Este indicador é divulgado na primeira sexta-feira de cada mês. O seu crescimento é um indicador de que a economia está a crescer, mas o seu aumento muito brusco pode ser um indicador do aumento da inflação. Por isso, quando nós temos a expectativa e depois temos a realidade que ultrapassa em 2, 3 vezes a expectativa, como aconteceu recentemente, por exemplo, em fevereiro, isso é um mau sinal para os investidores. E porquê? Porque este relatório, para além do número de trabalhadores, tem também informação sobre a taxa de desemprego e o aumento dos salários. Neste caso, se nós temos um aumento brusco de salários e o aumento do número de trabalhadores, significa que as empresas vão ter que gastar mais nessa parte. E isso poderá refletir-se no preço da produção dessa empresa. Eles vão aumentar os preços para conseguir colmatar essas despesas. O aumento dos preços vai ter impacto na inflação, o que vai ter impacto depois, por sua vez, na expectativa da inflação. Nós vemos os preços aumentar e já nos estamos a mentalizar de que vão continuar a aumentar. Esse aumento da expectativa da inflação, por sua vez, vai fazer com que nós queiramos o aumento também dos salários para conseguir sobreviver a essa inflação. E, portanto, assim, entramos em ciclo vicioso. Em segundo lugar, temos o CPI, o Consumer Price Index, ou Índice dos Preços do Consumidor. Esse índice é usado para observar as tendências da inflação. É calculado com base no preço de um conjunto de bens, é selecionado um conjunto de bens que é usado depois de mês a mês para comparar o seu preço. Compara-se de mês a mês e também anualmente. Por mês, mais ou menos na segunda semana de cada mês, são publicados então os dois índices CPI. O CPI-U, que é relativo a cerca de 93% da população dos Estados Unidos, que não vive em zonas rurais remotas. E o CPI-W, que é relativo a cerca de 23% da população americana, que tem trabalho de escritório, mais ou menos essa é a tradução, e trabalho por hora, ou seja, ganham à hora. Portanto, como disse, neste caso pega-se num conjunto de bens e calcula-se o seu preço e depois compara-se esse preço com os dados dos meses anteriores. Isso dá uma ideia generalizada de quão rápido estão a subir os preços, em que o objetivo da maior parte das economias saudáveis é de cerca de 2 a 3% ao ano. Uma maior inflação tem mais impacto nas empresas de crescimento, porque são essas as empresas que dependem mais do dinheiro emprestado, que têm maiores dívidas para conseguir alavancar o seu projeto, para conseguir alavancar a sua empresa. E, portanto, quando vemos o aumento da inflação, por norma vemos a queda de muitas empresas de crescimento, nomeadamente no setor tecnológico. Em terceiro lugar, temos os interest rates, ou neste caso, taxas de juros. Isto que eu estou a mencionar aqui é relativo aos Estados Unidos, mas a verdade é que este calendário é bem adaptável também à realidade da Europa. Portanto, se vocês têm alguma ação de uma empresa sediada na Europa, a lógica é exatamente a mesma. São exatamente os mesmos indicadores que vocês têm que analisar. Portanto, em terceiro lugar temos os interest rates, ou taxas de juros.
Para acalmar um pouco a inflação, aumenta-se por norma a taxa de juro. E nós víamos, por exemplo, isso muito recentemente na rentabilidade dos nossos depósitos a prazo e também parcialmente na rentabilidade dos certificados de aforro. Tínhamos taxas de juro muito baixas e agora as taxas tendem a subir. Com a subida das taxas controla-se a inflação, pelo menos é uma das ações a tomar para controle da inflação, mas por outro lado nós vemos que isso tem um impacto negativo, mais uma vez, nas ações de crescimento. Especialmente é o caso quando vemos aumentos muito bruscos da taxa de inflação, como vimos recentemente na Europa e nos Estados Unidos, e isso tem um efeito muito negativo nas empresas de crescimento, nomeadamente no setor tecnológico, porque vão pagar mais caro pelo dinheiro, pelas dívidas que têm. A seguir temos o 10-Year Treasury Yield, que é relativo a obrigações. Relembro que quando compramos obrigações do Estado, estamos na verdade a emprestar o dinheiro ao Estado. Podem ter validade até vários anos e, fim desse período, nós recebemos o nosso dinheiro de volta. A rentabilidade anual, yield, que nós vamos recebendo entretanto, é um dos indicadores mais importantes na economia. Com rentabilidades baixas das obrigações, ninguém compra obrigações, toda a gente compra ações para conseguir multiplicar cada vez mais o seu dinheiro. Portanto, o preço das obrigações cai. Quando há medo nos mercados e quando os investidores sentem que em breve o mercado de ações poderá cair, naturalmente muitos tendem a comprar obrigações, inclusive as grandes instituições também aumentam a pressão de obrigações e com isso nós vemos o crescimento das obrigações e queda nos mercados. Isto porque as obrigações são consideradas um investimento mais seguro e mais estável, embora historicamente tenham uma rentabilidade mais baixa. A verdade é que nos anos 80 muita gente conseguiu atingir o seu FIRE somente através de obrigações, mas nos dias que correm nós vemos que investir no S&P 500, por exemplo, dá muito mais rentabilidade. Mas quando os mercados estão com medo, muita gente tende a proteger as suas carteiras, aumentando a porção de obrigações. Portanto, a lógica a reter aqui é, vemos a yield das obrigações no prazo de 10 anos a subir, significa que o Fed vai aumentar a taxa de juro ou está a aumentar a taxa de juro e, portanto, os mercados de ações, pelo menos a grande maioria, os setores não defensivos, especialmente as ações de crescimento, vão descer. Neste momento, por exemplo, a tal yield está nos valores bem acima dos 3,5% e vemos que o S&P 500 está a sofrer. Isto ainda é mais notório quando, por exemplo, as empresas não nos surpreendem com relatórios excelentes. Por exemplo, nós vemos empresas que conseguem manter a sua cotação apesar da queda do S&P 500 porque têm apresentado relatórios muito bons, mas de uma forma geral os mercados tendem a cair. Ter tudo isso em conta pode nos ajudar a decidir se nós devemos investir uma quantia de dinheiro agora ou se convém preparar uma almofada de dinheiro, algum dinheiro que esteja parado no nosso broker, pronto a investir assim que a recessão pare. Claro que o timing de market não é a melhor estratégia, mas também entrar com grandes quantidades de dinheiro quando vemos que estamos claramente numa recessão, quando estes indicadores estão-nos a sinalizar que as quedas vão continuar, se calhar também não é uma estratégia muito inteligente. Ninguém fala em especular, ninguém fala em tentar aqui prever o futuro, mas estes indicadores têm demonstrado bem os ciclos do mercado e têm sido bons indicadores para antever, pelo menos em parte, aquilo que vai acontecer no mercado financeiro, na bolsa e nos grandes índices. Se viste o vídeo até aqui, muito obrigada. Deixa um like a este vídeo como prenda para o meu aniversário, porque eu, à partida, quando estás a ver este vídeo, já vou poder dizer que tenho 30! Muito obrigada, bons investimentos e que a força do juro composto esteja contigo.